Olá, tudo bem? Hoje estamos dando início aqui a mais uma ação da Assessoria de Comunicação da Corregedoria Geral da Justiça do Tocantins. O podcast Vozes é mais uma ferramenta implementada aí para a gente poder nos comunicar diretamente com você, nossos amigos servidores, magistrados, também ao público em geral. Este é o primeiro episódio do nosso podcast, como não poderia deixar de ser. Teremos aqui um entrevistado mais do que especial, a presença ilustre aqui do nosso desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho, corregedor-geral da Justiça. Então vamos apenas para a nossa vinheta, alguns segundinhos e a gente já está de volta. Olá, desembargador, tudo bem com o senhor? Como é que está nesse dia de hoje? Tudo tranquilo, tudo ótimo. Coisa boa. Desembargador, eu sei que é uma pergunta que pode parecer um pouquinho assim, primária, mas acho que é importante a gente levar para o conhecimento de todos o que de fato é a Corregedoria Geral da Justiça e que tipo de trabalho é desenvolvido no âmbito do Poder Judiciário. A Corregedoria Geral da Justiça, ela é um órgão fiscalizador e um órgão orientador. Então, a função primordial é essa, fazer as fiscalizações nas atividades judiciais e extrajudiciais e achar soluções que melhorem a vida de magistrados, servidores e jurisdicionado, que são os cidadãos. Não, coisa boa. O senhor assumiu o cargo agora no princípio do ano, no mês de fevereiro, agora para o biênio até 2027. Queria que o senhor fizesse agora, nesse primeiro semestre, podemos dizer assim, um pequeno balanço aí de como foi esse início da sua gestão nesse biênio, quais foram as principais ações adotadas e, se puder, já prospectar também para o futuro, como é que o senhor tem planejado esse biênio? Bom, nós fizemos basicamente o serviço correcional, né? Fizemos as correições em várias comarcas, foram 3 fases até agora, né? Em 9 comarcas. E o que é isso? As correições são a análise de questões judiciais e extrajudiciais. A Corregedoria faz essa fiscalização na área judicial através do trabalho que é desenvolvido no IPROC, né? A quantidade de processos, a qualidade do que é desenvolvido ali. E no extrajudicial, através do GISE, né? Nós temos acesso aos cartórios extrajudiciais, através do GISE, que é a gestão integrada das serventias extrajudiciais. É uma ferramenta que nos permite fazer análise daquilo que está sendo desenvolvido ali. Essa fiscalização é importante porque a gente pode achar algumas coisas que não estão corretas ou que estão sendo mal elaboradas ou que estão sendo mal executadas, e daí a gente projeta fórmulas novas para que melhore o serviço ao cidadão, principalmente, né? Uhum. Mas também de maneira primordial a magistrados e servidores, porque na verdade o nosso trabalho é voltado mais para isso. A Corregedoria é um órgão que trabalha olhando para dentro do Poder Judiciário, não para fora do Poder Judiciário. Isso é uma coisa interessante porque é importante que nós tenhamos essa preocupação. Na verdade, essa fiscalização ela é importante porque ela olha os problemas que o Poder Judiciário tem e tenta prospectar novos métodos de ação para que isso mude. Essa é uma das coisas que foram feitas. Outra coisa bem bacana que foi feita é a atuação do NUPREF, né? Que é o Núcleo de Regularização Fundiária, que tem distribuído títulos e tal. Isso está sendo um trabalho muito bacana. Então, também é uma coisa, é uma atividade muito interessante. Uhum. Tem sido feito um trabalho de distribuição de títulos, mas não é só a distribuição de títulos, porque a Corregedoria trabalha no NUPREF, assim como o sistema eleitoral trabalha nas eleições. Nós estamos ali para garantir a seriedade, a lisura do processo e, mais do que isso, a legalidade de cada ato. Não se está entregando nenhum título que não seja o correto, o certo. Perfeito. Os títulos são títulos de propriedade, não existem promessas de título de propriedade. Não, são efetivamente títulos. Estivemos em alguns lugares, né? Em um dos lugares, vários lugares, tinham pessoas com mais de 50 anos no imóvel, sem que estivesse regularizado. Então,
Imagina a alegria dessas pessoas de, Sim. depois de 50 anos, a pessoa nasceu no imóvel, a pessoa tinha 60 e poucos anos, nasceu no imóvel, era um imóvel que moravam os pais e tal, e agora ela estava tendo a regularização do seu título, voltou para casa como proprietária do imóvel. E eu queria puxar esse assunto, aproveitando que o senhor deu esse gancho agora. Eu tive a oportunidade de estar com o senhor também em algumas dessas entregas e pude ver também, acompanhar a alegria dessas pessoas. Eu queria saber do senhor, para além do corregedor, para além do magistrado, como foi enquanto pessoa poder acompanhar de perto essas entregas, ver essas reações dessas pessoas recebendo aí finalmente seu título de propriedade. Eu cheguei no Tocantins em 1989. Tocantins era o norte de Goiás, absolutamente esquecido, era nada aqui, não tinha asfalto, a energia elétrica era horrorosa, pouca água encanada, pouco serviço de esgoto e tal. E as pessoas achavam aquilo normal. Não era normal, sabe? E conforme o Tocantins foi melhorando, as pessoas foram vendo como era bom esse desenvolvimento que eles não tinham. Né? Então, assim, veja, na época o Tocantins detinha apenas 3% do PIB de Goiás. Hoje esse PIB é monstruoso também. Exatamente. Embora Goiás tenha crescido muito, o Tocantins cresceu muito também. E assim, uma das coisas importantes que eu tenho visto é que cidades pequenas do interior do estado, no interior mesmo do estado, estão desenvolvidas com ruas asfaltadas, com energia de boa qualidade, com fibra ótica passando para integrar a comunidade mundial de computadores. Enfim, isso está sendo... esse desenvolvimento, pessoalmente, para mim, tem sido uma coisa muito bacana. Eu tenho ficado muito feliz. A maneira como nós fomos recebidos em Taipas, uma cidade que realmente é no interior, para chegar lá ainda tem um pouco de estrada de chão que está sendo asfaltada. Então, assim, esse desenvolvimento, fazer essas entregas e ver que as cidades estão desenvolvendo, pessoalmente, para mim, tem sido um presente. Eu estou ganhando um presente de poder verificar hoje, porque, veja, eu fiz parte da Corregedoria em 1990. Olha aí, 35 anos atrás. 35 anos atrás. 1989. O senhor tem 40? Começou cedo. Não, peraí. 1989. 36 anos atrás. Então, as cidades que eu visitei há 36, 35 anos atrás, hoje são outras cidades. Isso sim é o presente que eu recebo junto com os cidadãos tocantinenses. E esse desenvolvimento que a gente presencia nessas cidades, né? Asfalto, posto de saúde, escola, tudo para esse desenvolvimento só é possível a partir da regularização daqueles terrenos, dos imóveis que estão naqueles municípios. Exatamente. Né? Isso é super importante. E é interessante que o Estado desenvolveu, mas o Poder Judiciário, assim, sob o meu ponto de vista, eu acho que desenvolveu até mais que o Estado pela dinâmica daquilo que nós nos propusemos. Coisa boa. Queria voltar agora um pouquinho para a gente falar dos períodos das correições. Eu também acompanhei com o senhor em alguns municípios. Algo que me chamou muita atenção nas falas, principalmente dos magistrados, o doutor Manuel falava muito isso, com relação à evolução tecnológica, né, que acabou acelerando também os processos, acabou dando agilidade no andamento de processos e também ajudou, obviamente, até a fiscalização, que a fiscalização agora se faz todos os dias por meio do sistema digital das comarcas. Mas, para além disso, eu queria que o senhor comentasse para a gente, no seu ponto de vista, para o Poder Judiciário, de que forma que essa evolução tecnológica tem impactado no procedimento de processos, no desenvolvimento de ações, enfim, como é que isso pode beneficiar o Poder Judiciário? Bom, essa evolução, ela vem junto com a nossa evolução, né? Quando eu cheguei no Estado, vou repetir, 1989, o Poder Judiciário era no papel, eram máquinas de escrever, cada um tinha a sua máquina, todas as ofícios, sentenças, despachos, ou eram escritos à mão, a caneta, ou eram datilografados, e sempre com cópia, ou seja, era uma situação muito difícil. Imagina a demora de colocar o papel na máquina, colocar até esqueci o nome. Colocar aquela fita de tinta que tinha. Não é nem a fita, colocar o papel que ia no meio, que ia passando a cópia do outro. O carbono. O carbono, colocar no meio o carbono. Então, assim, essa evolução foi muito importante. Eu fui um dos primeiros juízes a ter computador no Estado. Então, eu andava pelo Estado trabalhando
eu tinha um laptop e tinha uma impressora pequena, tudo pequeno. Sim. Então, montava na hora ali e trabalhava, imprimia, fazia audiências. Então, isso era... eu lembro que, na época, a minha produtividade aumentou em 12 vezes. Olha isso. E hoje, diante de tudo que nós temos, programas, instrumentos, essa velocidade aumentou demais também. Antes, a gente analisava aí, 20, 30, 40 processos por dia, né? E hoje esse número triplicou, quadriplicou, aumentou muito, né? Porque ficou fácil, existe a possibilidade de ter modelos, algo como decisões parecidas, a gente consegue fazer essa análise muito rapidamente, coisa que antes nós precisávamos ir nos livros para ver jurisprudências diferentes, nós perdíamos muito tempo. E hoje não, hoje está tudo online, é muito rápido, 2 ou 3 cliques a gente já tem tudo na mão. E não estou falando de inteligência artificial, estou falando apenas do sistema de computadores. Exatamente. E a gente sabe que quando tem a inovação, quando surge, ela requer também um nível de orientação para quem vai operá-la, né? A gente trabalha num estado que ainda temos concentrado na capital uma certa estrutura, e no interior a estrutura ainda é um pouco menor e tudo. E quando tem essas inovações, a gente precisa de orientação. Outra coisa que eu estava acompanhando durante as correções era justamente isso, a questão da orientação das comarcas enquanto utilizar os sistemas que estão surgindo, as formas de se fazer novos métodos de procedimento com os processos. E o senhor tem já um projeto também, já em desenvolvimento, já em aplicação na sua gestão, que é o Orienta Mais, Seja Justo, que já está sendo apresentado às comarcas, que envolve justamente essa parte de aperfeiçoamento, né, dos processos, das operações. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre o Orienta Mais e sobre esse trabalho também de formação junto às comarcas para poder potencializar o trabalho dentro do judiciário. Bom, o Orienta Mais ele apareceu porque logo na primeira correção que nós fizemos, Alvorada, Formoso e Araguaçu, os servidores reclamaram que muitos dos sistemas apresentados e que haviam dentro do EPROC ou que eram trazidos pelo CNJ, eles tinham dificuldade, porque eles foram implantados, mas não foram... houve orientação, mas assim, fica um tempo sem trabalhar e nós vimos que... e reclamavam que daí eles perdiam a mão daquilo, né? E qual foi a ideia que nós tivemos, né? Junto com a equipe, de montar o Orienta Mais, para que nós pegássemos pessoas que entendiam desse sistema e fôssemos, nas correções seguintes, orientar os servidores de cada um dos sistemas. Mas mais do que isso, né, a minha ideia era que nós conseguíssemos fazer, não é podcast, como é que chama? Fazer videoaulas. Só que assim, de 1 minuto e meio. Sim. E a Smart se dispôs a fazer isso para a gente agora. Bacana. Então, eu acredito que, quem sabe agora, no mês de julho, que a gente consiga fazer isso, porque assim, quando a pessoa tem dúvidas em relação ao sistema, ele abre o sistema numa tela e abre essa orientação online na outra tela que está gravada. E daí ele consegue ir trabalhando no sistema e vai e para. Ou seja, eu tenho certeza que nós vamos conseguir orientar todos os servidores de maneira online, até antes que nós passemos em todas as comarcas. Olha, isso é o mais importante, né? Então, se nós conseguirmos fazer isso efetivamente, vai haver um ganho muito grande de trabalhos, né, e de efetividade no trabalho jurisdicional até esse ano ainda, sabe? Não estou falando em final de gestão, sabe? Porque a gente não tem que falar. A gestão não se acaba nunca. Quando a desembargadora Maísa Vendramini, que hoje está na presidência, me passou a batuta, eu segui o trabalho que ela vinha fazendo, né? E estou levando adiante, trazendo uma ou outra ideia que me aparece no meio do caminho para melhorar a vida. Volto a repetir, dos magistrados, servidores e dos cidadãos. Essa é a ideia. Exatamente. A gente sabe quando a gente melhora a vida, né, ou aprimora os processos, o trabalho dentro
das comarcas, da magistratura, né, do judiciário. Quem é o principal beneficiado é a população que acaba vendo seus processos andando com mais agilidade, com mais correção. Valorizar, né? Exatamente. Valorizar. A gente está valorizando essas pessoas. É importantíssimo. Sim. Exatamente. Eu queria ver com o senhor, temos Orienta Mais, e o que mais que temos do ponto de vista de gestão voltado para 2025, até 2027? Como é que está esse planejamento? Nós temos alguns planejamentos, obviamente uns são sequenciais, mas nós estamos fazendo aí o seminário da pessoa idosa, e junto com esse seminário é uma atividade bem bacana da SECAD, né? Esse seminário, nós vamos fazer uma cartilha, e nessa cartilha com a participação dos idosos. Isso é o mais bacana, porque quando nós falamos de inclusão, por exemplo, a gente vai... como é que nós vamos falar de alguém que não enxerga, de preparar alguma coisa para alguém que não enxerga, exatamente, sem entender o ponto de vista dele? Então, a pessoa tem que fazer parte, sabe? Sim, então, quando se fala de pessoas idosas, também nós estamos falando de inclusão. Então, nós estamos preparando essa cartilha juntamente com o pessoal da UMA, da Universidade da Melhor Idade, para que eles nos orientem as melhores coisas que nós possamos fazer para ajudá-los dentro dessa atividade que nós temos aí, né? E também eu tenho me reunido muito com a Asplan, que é a assessoria de planejamento, né? Na pessoa da Amanda Mello, né? Que é a minha assessora lá de planejamento. Ela e a sua equipe, uma equipe espetacular, por sinal, para que nós consigamos dar uma gestão o mais... Não vou falar de perfeição, porque é impossível chegar na perfeição, mas o mais perto disso, né? Para que nós possamos realmente trazer novos modelos, novas perspectivas, quem sabe até novos paradigmas para magistrados e servidores, e que assim consigamos melhorar bastante o Poder Judiciário na perspectiva daquilo que nós estamos vivendo agora. Muito bacana, desembargador. Só para a gente fechar aqui o nosso bate-papo de hoje, que aliás está muito bacana, queria só informar a população que o nosso próximo episódio também já vamos abordar a respeito da cartilha da pessoa idosa. O desembargador falou aqui conosco agora, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto num próximo episódio, então fiquem conosco, vocês vão ter muita coisa a ganhar. Desembargador, queria ver com o senhor, já pensando num longo prazo, né, a partir dos projetos e programas que estão sendo desenvolvidos na Corregedoria, na sua gestão agora, queria que o senhor prospectasse como é que o senhor vê o trabalho da Corregedoria nos próximos anos, a partir desses novos métodos e novos processos que estão sendo implantados. Bom, primeiro, e talvez mais importante, né, as últimas gestões adquiriram alguns imóveis, todos perto do tribunal, aqui na área bem central, né? Então, uma coisa importante que vai acontecer é a construção do prédio da Corregedoria. Então, isso vai ser importante porque nós vamos poder estruturar a Corregedoria do ponto de vista material. Mas também nós precisamos estruturar a Corregedoria do ponto de vista subjetivo. Nós precisamos melhorar a estrutura dos quadros da Corregedoria, né? Eu, na minha gestão, o que eu fiz de talvez mais importante foi levar para a Corregedoria servidores efetivos, mais efetivos do que comissionados. Sim, sabe? Isso é bom porque a gente aplica definitivamente a teoria do órgão no direito administrativo. Sim. As pessoas passam, mas o órgão permanece. Exatamente. E o órgão só permanece em razão das pessoas que estão ali, dos quadros, de servidores efetivos que estão lá, que ficaram, que permaneceram, né? E que trabalham. Eu mesmo, eu tenho um primo que trabalhou na Corregedoria do Paraná por 37 anos. Então, assim, ele fez parte, aposentou agora no início de fevereiro. Então, assim, ele é uma pessoa que conhece profundamente de Corregedoria. Eu tenho certeza que aqui existem servidores dessa maneira e a gente vai melhorar a vida desses servidores e da Corregedoria, levando servidores efetivos. E outra coisa importante que nós temos que pensar em muito longo prazo, né, também é a questão da inteligência artificial, que eu tenho me aprofundado bastante, e que a gente precisa fazer uma análise profunda, porque nós não podemos trazer nada de novo
sem que haja regulação, né? E até que ponto nós vamos conseguir regular a inteligência artificial, sendo que a máquina pode, entre aspas, trabalhar um pouco mais pelo desenvolvimento do Poder Judiciário. Então, essa regulação da inteligência artificial é um ponto importante que nós precisamos estudar e precisamos levar adiante, principalmente para que nós possamos melhorar os processos que nós trabalhamos, que é o EPROC e o SEI, né? E todos os sistemas que estão junto com eles. Então, a minha preocupação hoje é essa regulação. A gente precisa ter efetivamente fazer um trabalho que nos permita fazer essa regulação para que não nos escape nada que possa vir a ter problemas. Sensacional. Eu acho que essa é uma preocupação, inclusive, da sociedade como um todo. A inteligência artificial é algo que veio para ficar e o ideal é que a gente faça exatamente esse trabalho de regulação para que seja... Até lembrei, assim, porque muita gente tem preocupação em relação à teoria... tem muita gente ainda tem preocupação que a inteligência artificial pode tirar muitos empregos. Na verdade, me lembrei aqui de um negócio que chama Síndrome de Vespasiano. Vespasiano era um rei, um imperador, que estava fazendo muitas obras, construções, e um cidadão pegou e construiu uma máquina para ajudar a levar as pedras e as coisas que eram feitas para cima do morro, né? E Vespasiano, preocupado com a situação do povo, né? Ele condecorou essa pessoa, mas disse: eu não vou utilizar a sua máquina porque quem vai dar de comer para o meu povo? Obviamente que quando a gente fala de inteligência artificial, um dos pontos de regulação é exatamente esse. A gente precisa analisar a inteligência artificial, nós não podemos perder a mão disso, porque é uma mudança paradigmática definitiva, não vai haver retrocesso, mas nós precisamos nos preocupar com o nosso povo, assim como Vespasiano se preocupou com o povo dele. É isso. Desembargador, mais alguma coisa que a gente deixou de falar, que o senhor gostaria de acrescentar no nosso bate-papo? Só dizer que eu estou muito feliz, faço parte de uma equipe espetacular, me orgulho do Poder Judiciário do Tocantins, tem sido um Poder Judiciário espetacular. Eu tenho muito orgulho de tudo o que aconteceu nos últimos 35, 36 anos. Os meus pares no tribunal são pessoas decentes, honradas, do qual eu me orgulho. Os servidores são ótimos e eu tenho certeza que a gente tem um futuro brilhante pela frente. Perfeito. Muito obrigado pela presença no nosso primeiro episódio aqui do Vozes. Desejo ao senhor um excelente dia e até a próxima. Igualmente. Gente, é isso. Viram que bate-papo sensacional que nós tivemos? Esse foi só o nosso primeiro episódio do podcast Vozes, dando aqui voz à Corregedoria Geral da Justiça. Gostaria de convidar a todos também para, se quiserem saber mais informações, acessem o nosso site, o corregedoria.tjto.jus.br, ou pelas nossas redes sociais. Nosso Instagram é o @corregedoria_tjto. Muito obrigado a todos pela companhia, espero que tenham gostado e até a próxima.